A obra Paulo Estevão, como nós anunciamos inicialmente, ela tem uma conexão muito importante para nós, particularmente nós espíritas. Porque se na obra kardeciana já existe a referência que a proposta espírita é restaurar a mensagem cristã primitiva, a mensagem do cristianismo primitivo, e por cristianismo primitivo entendemos aquele cristianismo que foi vivido por Jesus e pelos apóstolos diretos. Se alguém tem dúvidas disso, se nós temos dúvidas porque ainda não compreendemos totalmente os ensinamentos kardecianos, a obra Paulo Estevão deixa isso claro. Porque o que Emmanuel faz é fazer um resgate dessa história que pertencia apenas ao domínio da história acadêmica e da religião, dentro das suas interpretações, das suas teologias, as mais diversas. A obra Paulo Estevão, portanto, sintoniza com as emoções mais puras e mais profundas do cristianismo primitivo, da vivência cristã, na sua simplicidade, na sua pureza, na sua pulcritude, na sua singeleza. Então, trata-se de um trabalho monumental. Chico Xavier, em transe psicográfico, entrou em contato com a psicosfera mais lúcida e mais fiel àqueles sentimentos cristãos primitivos, ao recepcionar essa obra depois de tantos anos. Como nós comentamos no momento passado, no módulo passado, se Paulo pediu a Lucas para que não comentasse nada disso, Emmanuel fez o contrário. Se Paulo pediu descrição a Lucas e reserva, 2000 anos depois, Emmanuel deve ter pedido a autorização de Paulo para dizer: agora a gente tem que liberar esse negócio, a gente tem que falar abertamente, libere aí, agora está na hora de trazer isso à tona, desautorizando, portanto, aquela modéstia dele de fazer reservas em relação aos feitos, às glórias. Ele mesmo disse em uma das suas epístolas: eu sou mesmo na glória e no insucesso, na vitória e na derrota. Paulo Estevão, portanto, é uma obra muito importante para o espírita que tenta entender a conexão que existe com a revelação kardeciana e aquele movimento cristão inicial. Nós temos já na obra de Kardec referências a isso. Por exemplo, na questão 627 do Livro dos Espíritos, capítulo da Lei Divina ou Natural, entre várias considerações, as entidades nobres dizem em determinado momento a Kardec o seguinte: nós, dizem eles, estamos incumbidos para preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. Mas são momentos específicos onde o pensamento da moral espírita faz conexão com o pensamento da moral cristã. Curiosamente, há mensagens de Paulo desencarnado em O Evangelho segundo o Espiritismo, um deles no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, é um texto dele, mediúnico, e o outro quando ele fala sobre o perdão aos inimigos, o perdão às ofensas. E a mensagem dele fala sobre, em determinado momento, na obra, no capítulo 15, ele diz em um texto mediúnico que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Portanto, é essa a ideia que Emmanuel traz, conectando, portanto, aquele movimento de pessoas simples, de pessoas ligadas diretamente a Jesus, com o movimento espírita atual. É uma tentativa de trazer a nossa visão de como o cristianismo na época de Jesus era, como funcionava. Não o cristianismo que se tornou através de determinados historiadores, e nem o cristianismo que se tornou através da teologia e da religião, das religiões em geral, mas o cristianismo inicial, o cristianismo virgem, primitivo não no sentido de instintivo, de primário, mas no sentido de
inicial. Então é essa a ideia que tem a ver com a moral espírita. É interessante notar que desse modo nós leremos algumas passagens da obra de Emmanuel para refletir e para discutir, porque Emmanuel é um verdadeiro clássico da língua portuguesa, para começar. Ele escreve de uma forma, com uma beleza clássica, com uma poesia encantadora. Ademais, ele traz de uma forma que dificilmente nós, com o máximo de esforço que fizermos, não conseguiremos traduzir com a mesma fidelidade. Então, começaremos nesse momento lendo justamente determinados trechos da introdução da obra. A introdução é muito importante, porque vai nos chamar a atenção para o objetivo da obra, o que é que Emmanuel quer propor, o que é que ele traz, quais são as visões que se tinha e ainda se tem sobre Paulo, e principalmente fazer justiça a Estevão. Porque Estevão é citado na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, muito rápido, no seu martírio, no seu apedrejamento. Mas Paulo e Estevão faz justiça a Estevão. E principalmente traz a figura de Paulo em uma visão equilibrada e não em uma visão extremista, como normalmente os estudiosos e biógrafos da sua vida trazem. A introdução da obra Paulo e Estevão começa com o título Breve Notícia. E ele diz: não são poucos os trabalhos que correm no mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa: por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida? Quanto à primeira hipótese, olha o que o Emmanuel vai colocar. Quanto à primeira hipótese, somos os primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita das nossas mesquinhas homenagens. Não necessita. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente. Ou seja, homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida. Informações mais detalhadas da sua vida. É o objetivo de Emmanuel. Não é homenagem, porque Paulo não precisa das nossas homenagens, mas informações detalhadas da sua vida. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano a escrita, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições no plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos dos apóstolos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus e atento ao divino ministério. Esclareceremos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto de fichas educativas a esse respeito. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre no esforço incessante. Aí ele fala aqui das religiões, que invariavelmente estão amortecidas para essa mensagem, e em determinado momento ele diz: em toda parte existe a ociosidade, muitos discípulos se entregam a prerrogativas do Estado, enquanto outros voluntariamente suplicam a proteção sobrenatural do céu ociosa. Templos e devotos se entregam a situações acomodadas, preferindo dominações e facilidades de ordem material. E aí ele vai ao nosso ponto. Ele diz: muitos comentam a vida de Paulo, mas quando não atribuem a ele certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentam-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. É normalmente isso que
os estudiosos colocam Paulo, ou colocam na condição de um santo, daí há uma teologia da graça, que aliás eu acho uma graça, mas a teologia de uma graça, que é uma predestinação antecipada, o indivíduo já é agraciado, tem uma predestinação divina. Inclusive, alguns autores como Lutero e outros discutiram essa ideia do ponto de vista da escolástica, da teologia, e outros consideram Paulo um fanático. Alguns historiadores estudiosos, até hoje, alguns teólogos, entendem que Paulo distorceu, inclusive, o pensamento cristão. Emmanuel vai fazer justiça a ele e Paulo esteve. Porque Paulo é visto pelos teólogos como alguém que trouxe para nós um cristianismo que não é um cristianismo do Cristo, mas um cristianismo que é o cristianismo paulino. A maioria dos teólogos fala isso sobre ele. Dizem que ele distorceu o pensamento de Jesus e apresenta uma visão cristã dele, paulina, e não a visão fiel a Jesus. Emmanuel que vai fazer justiça a ele. E que vai, inclusive, renovar historicamente essas ideias. E alguns estudiosos estão chegando à mesma conclusão de Emmanuel hoje. Só que estão chegando hoje. Emmanuel escreveu na década de 38. Começou a escrever Paulo Estevam e acabou em 42. O prefácio, que é o último momento da obra, em 42. 1942. E só agora alguns estudiosos estão chegando à mesma conclusão. Então é extraordinário essa colocação. Não nos deteremos, diz ele, não nos deteremos nessa posição extremada, nem fanático, nem santo. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre nas portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Ele recebeu a visão, mas ele tinha que agora assumir as consequências. Ele agora assumiu uma responsabilidade maior. E aí Emmanuel continua dizendo que isso não é uma graça. Não é uma graça, não é um privilégio. Ele vai dizer: certo é que o tecelão inesquecível trazia o seu ministério divino. Deve ter trazido uma tendência, uma programação divina. Não é à toa que ele era um cidadão universal. Ele trazia um ministério, uma tendência. E aí Emmanuel veio dizer: muita gente dirá, ou melhor, ele vai dizer, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente vai dizer que desconhece a própria tarefa, que é inconsciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, existe muita desatenção e capricho. Emmanuel não é brincadeira. Os mais exigentes dirão que Paulo recebeu um apelo direto, porque alguém vai dizer: mas ele recebeu um apelo direto, Jesus apareceu pessoalmente para ele. E aí Emmanuel vai dizer: mas na verdade todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Ou seja, todos aqueles que pelo menos já despertaram para o discernimento ético são convidados ao bem, à tarefa do bem. Todos, menos os rudes, ou seja, os espíritos muito primários, na ignorância ainda, muito primitivos, muito selvagens. As formas do convite podem variar, mas a essência do apelo é sempre o mesmo. É sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violência. E se a figura de Paulo cresce muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombaria, desilusão, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, cansa até de falar, Paulo de Tarso foi um homem intrépido, sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador. Uma coisa é ele ser predestinado, outra coisa é ele se tornar missionário. Missionários antecipadamente são raros. A maioria se torna iluminado e missionário no mundo, com a sua conduta. Foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz.
O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva da experiência humana e responde: Senhor, o que queres que eu te faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor. Demonstrar isso para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Nós entramos em um dos primeiros objetivos, um dos primeiros itens importantes para nós dessa obra. Vai dizer que Paulo não chegou onde ele chegou sozinho. Que existe uma lei universal, que é a lei da cooperação. E ele vai dizer: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos estudos e textos da terra. Emmanuel está dizendo que se a gente for examinar a Bíblia, os textos, a gente vai perceber a grandeza de Estevão, que é muito maior do que estava por detrás. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, ainda assim procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, diz Emmanuel, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Aí ele passa para o último parágrafo com outro assunto. Emmanuel, nessa obra, vem apresentar várias datas, vários detalhes históricos que estão totalmente contrários dos estudiosos, dos historiadores, de tudo que se fala a respeito do assunto. Todas as datas que Emmanuel coloca estão totalmente diferentes, deslocadas daquilo que os historiadores, que todos os historiadores falam a respeito da vida de Paulo. O que chama atenção. Nós vamos examinar isso. Aí ele acaba a introdução justamente tocando nesse ponto. Olha o que ele diz: desde já eu vejo os críticos consultando os textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame humilde, do nosso tentame singelo. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível. Ele está se colocando como alguém que pode falhar, que pode errar. Declarando que esse livro modesto, imagina, esse livro modesto foi grafado por um espírito para aqueles que vivem em espírito. Mas ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para dizer que a letra mata e o espírito vivifica. E aí ele termina saudando o leitor e falando sobre o exemplo do convertido de Damasco. Muito bem, vamos agora abordar esse assunto das datas e de outras coisas. Primeiro, Emmanuel está chamando atenção para um coração humano como o nosso, para alguém que tinha também imperfeições, que tinha questões a resolver, que tinha um temperamento forte, apaixonado, irascível, portanto alguém que se parece com muitos de nós, alguém que tinha debilidade de caráter, que tinha uma intolerância muito grande, que talvez tivesse até dificuldade de expressar os sentimentos. Ele era intelectual de uma forma especial, mas amorosamente falando, ele conseguiu ao longo dos anos ser amoroso, a ponto de chegar no final do já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, a ponto de escrever aquela carta famosa sobre: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor nada seria um sino que tine. Olha o que ele está falando, que coisa maravilhosa. Sem amor eu sou um sino na igreja, tocando, batendo, não faço nada, a não ser zoada. Então, de uma poesia especial
especial, somente um coração, que tem uma sensibilidade. Mas alguém, então eu não quero dizer na introdução, que é alguém humano que tem lutas como nós, que está tentando se vencer, que quando descobriu a verdade, tentou dominar o seu caráter ao longo dos anos. Havia momentos, diz Emmanuel, que quando ele recebeu as primeiras pedradas, que vinha o espírito de reação para ele revidar. E Emmanuel coloca, ele ainda não estava acostumado a ser pacífico. O homem velho surgia dentro dele, ele tinha dificuldade de domar. Tanto é que ele escreveu na Epístola aos Romanos: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Dizendo que era uma criatura que de vez em quando recaía, que tinha quedas. Olha como isso é importante para a nossa vida, como isso serve de material de reflexão. Mas não para aí não, a obra paulistana é muito rica. Vai dizer das lutas humanas. Paulo era ansioso, a gente vê ele estressado nas discussões, nos debates, tinha os estresses do dia a dia, era um temperamento irascível, como falamos, era orgulhoso, ele tem um temperamento orgulhoso, mas ao mesmo tempo ele teve uma grandeza que nós normalmente não temos. É muito difícil alguém reconhecer que está errado. É muito difícil alguém reconhecer, mesmo na área da doutrina espírita, a gente chega à conclusão que uma opinião nossa, que uma visão nossa, realmente eu não estou certo, eu errei, eu estava pensando de maneira equivocada. Nós não admitimos. Agora imagine uma pessoa que tem toda uma filosofia de vida, toda uma ideia e que tem prestígio social, profissional, inclusive, porque era uma profissão também, era um status, e ele reconhecer publicamente a todo mundo que estava errado e que agora se renovar e ir para aqueles que ele tanto torturou para reconhecer. Isso foi o que foi heróico dele. Nós que não temos tantas falhas, porque pelo menos a maioria de nós, e aqueles que estiverem foragidos da polícia não precisa levantar a mão, acredito que a maioria de nós não matou ninguém. Como ele, por exemplo, que fez muitas vítimas das suas perseguições. Nós que temos erros proporcionalmente menores, temos dificuldade de reconhecer as nossas falhas. E ele falava abertamente dos equívocos. E diz Emmanuel, escondia discretamente as alegrias, as aventuras. Emmanuel tem um trecho de Paulo Estevam que vai dizer: é por essa razão que Atos dos Apóstolos não menciona a figura de Abigail. Porque ele não falava de Abigail para ninguém, ele guardava no coração. Ele não queria banalizar o vínculo com ela, porque era desses temperamentos. Então, esse lado humano, Emmanuel fala do convite de Jesus, o convite de Jesus a Paulo, que todos nós recebemos de maneira direta e indireta. Todos nós temos, por exemplo, uma missão específica, a necessidade da cooperação. Paulo e Estevão, quando eu falo Paulo e Estevão não é obra não, os dois são a primeira dupla de trabalho cristão primitivo. É a primeira parceria, e notem que coisa curiosa, a primeira parceria cristã primitiva é de um perseguidor e da sua primeira vítima. Jesus colocou vítima e perseguidor juntos para fazer parceria depois da morte, porque eles permaneceram em parceria espiritual. Estevão inspirava ele, Estevão é quem assessorava ele na oratória, na palestra, na escrita. Colocou junto a primeira vítima e o primeiro perseguidor, porque a parceria no cristianismo é assim, é um negócio diferente. Então a necessidade da cooperação e outras coisas. Por exemplo, há uma passagem, se não me engano, em Romanos, que Paulo vai dizer o seguinte: eu tenho um espinho cravado nas carnes da alma. Essa passagem já foi objeto de muita discussão, de muita polêmica, de muita discussão, de muita problematização na teologia, na história do cristianismo. Há inclusive livros só sobre esse espinho. O que seria esse espinho dele? Alguns dizem que foi o remorso por ele ter sido perseguidor, que é uma hipótese provável. Ele ter sido o primeiro perseguidor, então o remorso que ficou com ele, aquela marca de ter sido responsável pela morte de Estevão e de outros. Alguns dizem que a marca que ele do divórcio que ele fez com, por exemplo, o judaísmo, e assim por diante. Há várias teorias. Emmanuel vai solucionar a questão.
em uma passagem muito rápida, ele sugere essa ideia, quando o próprio Paulo vai dizer que tem lutado durante anos contra o espinho dos desejos inferiores. Ele fala isso quando uma jovem médium em desequilíbrio, uma pitonisa, começa a incensá-lo como se ele fosse um semideus na terra e envolvê-lo, parece se fascinar por ele. E ele, mais tarde, acontece uma vez, acontece outra, e ele, com Silas, se não me engano, Silas vai dizer: olha aí, a boca profética falando através dela, então é que a gente está com Deus mesmo. E ele se aproxima dela e diz, primeiro ao espírito desencarnado que estava bajulando eles, porque ela entrava em transe, diz: espírito, para com isso, sou um homem de carne, um cadáver que vai morrer também. E ela entra em transe e volta à consciência objetiva, diz Emmanuel, o espírito parece ser afastado pelo fluxo magnético dele, e ela começa a conversar ele começa a conversar com ela, para devolver aquela fascinação que ele tinha por ela, que ela tinha por ele. De tal forma que ele, depois dessa conversa, ele diz a Silas, explica por que ele fez aquilo, e diz: eu tenho lutado durante anos contra o espinho dos desejos inferiores. Emmanuel está sugerindo aí o que ele quis dizer de maneira discreta nas suas epístolas. Mais tarde, Joana de Ângeles, em uma mensagem, volta e se refere a esse espinho, que era a sua masculinidade. Ele era um homem muito viril, era um homem, um pensamento, um comportamento muito apaixonado, muito destemido e indômito. E como ele era assim, ou era com a Abigail, ou não era com mais ninguém, a Abigail morreu, então ele tinha que educar-se para a abstinência, para a castidade, e para direcionar aquelas energias em prol do Senhor, em prol do ministério de Jesus. Porque na cabeça dele era assim, funcionava dessa forma. Não que ele estivesse proibido, impedido de se relacionar com outrem, não é isso. Mas ele tinha essa visão. Então, necessário muito esforço para domar as forças da virilidade, da libido, do desejo sexual, da sua masculinidade. Era um homem plenipotente de forças físicas, era um homem de muita vitalidade, era um homem jovem. Então, ele direcionou para a oratória, para a inspiração, aquelas energias que mais tarde nós vemos hoje na literatura mediúnica, várias referências sobre a sublimação das forças sexuais. A sublimação não é a repressão, não é a castração, é a educação, a disciplina, que começa na mente. O indivíduo que começa a acalmar-se, por exemplo, que tem um temperamento calmo, que tenta silenciar a mente, tenta tranquilizar-se, consegue trabalhar as forças sexuais da alma, como diz o psiquiatra Jorge André, de uma maneira tranquila, de uma maneira mais tranquila. O sexo sempre é um desafio. E Joana, numa mensagem, vai dizer: é por isso que o sexo sempre é um espinho cravado nas carnes da alma. Porque muitas vezes gera muitas perturbações. Os ciclos da libido é um dos fenômenos mais fortes, porque tem a ver com a reprodução da vida, que nós herdamos das experiências antropológicas desde as espécies animais. Então, direcionar, conseguir canalizar de maneira saudável, mesmo para aqueles que têm uma parceria, mesmo para aqueles que têm um relacionamento sexual na monogamia, é natural que mesmo assim a necessidade de cuidar e preservar a vida sexual de uma maneira equilibrada. Então, era a dificuldade que ele possuía e o esforço que ele tinha desse espinho, que talvez fosse, segundo Emmanuel e Joana de Ângeles, a sua masculinidade, a sua virilidade, as suas forças físicas. Então, temos a importância de Paulo e Estevão para a nossa reflexão. Chico Xavier psicografou essa obra, foi a única obra que ele psicografou nesse local. Chico Xavier trabalhava na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura como datilógrafo, um emprego muito modesto. E nessa época ele estava no auge da produção mediúnica e do trabalho profissional. A atividade sua mediúnica era um pouco mais reduzida. E como ele tinha muitos afazeres, ele tinha uma relação muito amistosa com o Dr. Rômulo Joviano, que era seu chefe da repartição pública. Rômulo Joviano, que se tornaria espírita também, e que tem um laço profundo de amizade, talvez de outras encarnações com o próprio Chico Xavier. Resolveu, ao invés de ele voltar para casa no horário do almoço para almoçar em casa, que ele morava relativamente perto, que ele ficasse ali, Rômulo Joviano, Chico Xavier ali,
que Rômulo de Aviano providenciaria um almoço para Chico, e ele ficaria ali. E havia uma sala na Fazenda Modelo, naquele local rural, silencioso, tranquilo, entre a vegetação da natureza, vinculada ao Ministério da Agricultura, que ele pudesse ali, naturalmente, exercer a sua psicografia. E foi naquele local, silenciosíssimo, abrigando ali a natureza, envolvido com a natureza, que ele vai psicografar a obra Paulo Estevam, no silêncio profundo, naquela sala modesta que ficava no andar de baixo daquela Fazenda Modelo, numa espécie de porão, que aí ele vai psicografar de uma maneira rutilante essa obra, que o próprio Chico dizia que era a obra que ele escolheria como a obra principal da sua psicografia. A segunda seria a Boa Nova. Mas não para aí a importância dessa obra. O próprio Chico disse que o Estevão e Paulo visitaram-no em pessoa no momento da psicografia. Principalmente no final da obra, no momento clímax que citamos aqui, Estevão e Paulo apareceram a ele e que fê-lo dobrar sobre o chão em lágrimas copiosas. Tal a emoção daquelas figuras venerandas. Mas a obra Paulo Estevam não fica reduzida aqui, como também a obra há 2000 anos da sua série histórica. Veremos isso. Por exemplo, Emmanuel deixa entrever na obra que Jesus foi crucificado. É porque há detalhes da obra que a gente acha que não, Emmanuel está floreando. Emmanuel está floreando, está descrevendo o ambiente. Ele começa, por exemplo, capítulo 1, Corações Flagelados. Ele descreve Corinto, fala sobre as cidades, a suntuosidade das cidades, etc. E a gente, para que Emmanuel está floreando tanto, está descrevendo demais? Para que tanta informação? Eu quero saber a história. Meus amigos, ele está descrevendo Corinto. Estevão já estava reencarnado em Corinto. Ele está preparando o contexto cultural de Corinto. Ademais, vamos recordar que mais tarde vai ter uma epístola aos Coríntios. Ele precisava descrever o contexto da cidade de Corinto para a gente entender o porquê daquela epístola aos Coríntios. Corinto era considerada a capital mundial da prostituição na época. Os costumes domésticos, a prostituição dos costumes, estavam chegando a índices escandalosos. Daí algumas epístolas ele fala de maneira mais rígida, mais ferrenha, que é a humanidade. E a gente vai examinar isso. A humanidade, não, Paulo é intolerante, Paulo é machista. Existem essas colocações, a gente vai examinar se é ou não é. Mas é natural, Corinto estava assim. Então, diante de uma infecção, o médico vai passar o quê? Suquinho de laranja ou antibiótico? É necessário uma medicação mais forte. Então, por isso Emmanuel descreve tanto Corinto, para que a gente entenda, Gesiel estava lá já, vivendo já em Corinto, no ano 34. Mas não apenas isso, a gente vai entender. Emmanuel praticamente revoluciona todas as datas. Ele deixa entender que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, no mês de abril do ano de 33. Está lá na obra, nas entrelinhas. Ele chama-nos a atenção que Pedro mudou-se definitivamente de Cafarnaum da Galileia para Jerusalém no ano de 34. A conversão de Estevão se deu no ano de 35. A conversão de Paulo se deu no ano de 36. As datas de Emmanuel são extraordinárias. A gente vai, para que eu vou querer data? Eu não sou historiador, não estou estudioso, não vou fazer nenhuma biografia. Para que eu vou me interessar por data? Vai ser muito importante para a gente ter uma série de coisas. Por exemplo, Emmanuel faz uma espécie de conexão toda hora com os Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos. E a gente tem lá, de maneira geral, tem um confrade espírita conhecido que diz que os Atos dos Apóstolos é o filme. E o livro Paulo Estevam é um making-off. É como se um falasse de maneira panorâmica e geral, e o outro explicasse os bastidores, dissesse os detalhes daquelas informações, para que a gente tenha uma ideia. Então, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 18, está uma frase muito rápida, quando diz assim: e Paulo decidiu ir à cidade de Cencreia, e antes de ir para o porto, e antes de viajar para Cencreia, ele raspou a cabeça. Está assim. E a gente fica perguntando por que raspou a cabeça, etc. Aí Emmanuel, na obra Paulo Estevam, vai dizer:
após visitar os locais onde Abigail estivera e convivera com ele quando estava na terra, a sua noiva querida, ele passou por Corinto, visitou vários locais e antes de chegar no porto para viajar a Cencreia, ele rapou a cabeça, como era costume dos judeus quando faziam votos de fidelidade à noiva ou ao noivo que já faleceram. O hábito de raspar a cabeça era um voto de fidelidade ao amor, ao afeto, ao cônjuge que já havia morrido, que já havia desencarnado. A gente não entende isso quando lê os Atos dos Apóstolos, mas a gente percebe quando lê Paulo e Estevão. São detalhes que passam na obra, que fazem referência o tempo todo aos Atos, para que a gente entenda de uma maneira melhor. Daí as datas. Por que as datas são importantes? Há epístolas, existem epístolas que todos, 100% dos estudiosos, afirmam que não são de Paulo, que foram outras pessoas que escreveram. Por quê? Por vários motivos. Um deles é porque quando os historiadores pegam as epístolas, eles conseguem saber mais ou menos em que ano aquela epístola foi escrita. Consegue, porque na epístola o autor faz referência a alguns acontecimentos que estão acontecendo, então lentamente, por uma associação de ideias, se chega a data mais ou menos que a epístola foi produzida. Consegue mesmo, historicamente, com uma precisão aproximada muito forte. Uma das epístolas dele, se não me falha a memória, a dos Hebreus, foi escrita em 66, não 66. Segundo os historiadores da história tradicional, em 66 Paulo já havia morrido. Então conclui que não foi Paulo que escreveu as epístolas. Essa epístola, por exemplo. Emmanuel vai consertar tudo isso. Vai corrigir todas essas datas de uma maneira especial. Os historiadores, 100% deles, academicamente falando, falam que nem todas as epístolas são de Paulo. Nem todas as epístolas são de Paulo. Mas é Emmanuel que vai esclarecer essa situação. Por quê? Porque, por exemplo, a epístola aos Hebreus, vamos citar essa, é muito diferente do ponto de vista literário, do ponto de vista do estilo das outras epístolas. A epístola dos Hebreus é escrita num grego primoroso, num grego sofisticado. Paulo era cidadão israelita, falava o judeu. Historicamente está associado muito mais ao pensamento hebraico do que ao grego que ele conhecia enquanto cultura. Então concluem os estudiosos que possivelmente a carta aos Hebreus não foi dele, porque é escrito num grego muito sofisticado, alguém que conhecia muito o grego, diferente das outras epístolas, em que o grego, porque as epístolas que nós herdamos, que nós temos acesso, as mais antigas, são todas em grego, as que sobraram. Talvez uma ou outra foi escrita também em hebraico, sem dúvida, mas aquelas que são mais recuadas, que a história tem acesso, são todas em grego. E aí a gente fica perguntando, como os historiadores, olha bem, se aquela epístola aos Hebreus é um grego sofisticado e as outras têm um estilo totalmente diferente, o grego não é tão primoroso assim. O grego é mais popular, é mais informal. São dois estilos diferentes. Aliás, os historiadores chegam a dizer que cada epístola é um estilo diferente. Então não se trata de uma mesma pessoa do ponto de vista dos estudiosos, mas é Emmanuel que vai resolver a questão. Em determinada parte do livro, Emmanuel vai dizer o seguinte: ele não escrevia nenhuma epístola de próprio punho. Nenhuma das epístolas que Paulo escreveu, ele escreveu do próprio punho. Ou seja, tinha escriba. Escriba é aquele que escreve. Alguém da comunidade, ele ia falando, ia ditando, e o escriba ia escrevendo. Ia comentando. E aí, a gente tem uma ideia. A ponto de Emmanuel dizer, nunca escrevia só. Mesmo quando ele mesmo escrevia, nunca escrevia só. Cercava-se de colaboradores, porque pensava que se um dia lhe faltasse inspiração, se em alguma ocasião lhe faltasse inspiração, poderia ser ajudado por outros companheiros. A humildade, a modéstia. A grande verdade é que alguns historiadores, se soubessem dessa informação e entender um pouco mais algumas passagens, por exemplo,
Na Epístola aos Romanos, no capítulo 18, ou melhor, no capítulo 16, versículo 21, Paulo termina a Epístola aos Romanos fazendo uma série de saudações, como se estivesse dando abraço para todo mundo. Um abraço para fulano, um abraço para outro. Sai cumprimentando Deus e o mundo. É interessante essa epístola. E ele sai, saúdo isso, saúdo aquilo, saúdo Beltrano, fulano, etc. E em determinado momento, a epístola diz assim: e eu, Tércio, o nome da pessoa, e eu, Tércio, que escrevo isso daqui, também saúdo. O escriba se traiu. Quem estava escrevendo se traiu. Paulo estava saudando tanta gente, cumprimentando tanta gente, que ele resolveu saudar algum familiar também, algum conhecido. E aí ele, Paulo, se traiu. E eu que escrevo isso aqui também saúdo. E eu que escrevo de própria mão, etc. Então Paulo estava ditando, e esse Tércio, que deveria ser um cristão também, primitivo, ajudando ele a escrever. Então, vejam que coisa interessante que só tem na obra de Emmanuel, na obra espetacular de Emmanuel. A Epístola dos Hebreus. Nós vamos depois solucionar essa questão na própria obra Paulo Estevam. Mas antes disso, aliás, para chegarmos a isso, vamos ler uma outra passagem, já que a Epístola dos Hebreus, como dissemos, é escrita num grego primoroso, num grego sofisticado. Então vamos a uma passagem de Paulo Estevam, que talvez nos ajude a entender essa situação. Emmanuel, no capítulo 4, vai descrever o perfil de Saulo, ainda Saulo, jovem. E ele vai dizer o seguinte: o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos, na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, traduzindo para o português hoje, sarado. Os traços israelitas fixavam-se principalmente nos olhos, profundos e percussientes, próprios do temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoou na sua cidade natal, no convívio de mestres muito bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e de Alexandria. A cidade de Tarso era um dos centros culturais do mundo na época, cidade grega. Havia 3 cidades, escolas, chamadas cidades universitárias, digamos assim. Atenas, que foi citada aqui, Alexandria e Tarso. 3 centros de cultura. E Tarso chegava a ganhar, inclusive, destaque. Saulo, na sua juventude, infância e juventude, aprendeu nas escolas com mestres ali. Falava de preferência o grego, era alguém que dominava o grego e que tinha preferência por usar o idioma grego. Notem bem, a gente já esclarece uma coisa aí com relação à Epístola aos Hebreus, que os estudiosos dizem que não foi ele, que a Epístola aos Hebreus não foi ele que escreveu. Então esse é a primeira coisa que me chama a atenção em relação a esse assunto. Mais adiante, nós vimos, por exemplo, Paulo, em determinado momento já cristão, chamando vários patriarcas e anciãos da sinagoga, do Sinédrio em Jerusalém, quando ele volta a Jerusalém, reúne todos. Ele estava preso, estava numa prisão domiciliar, porque foi colocado como prisão para ser levado a Roma, estava ali preso, não podia sair. Então ele convoca os irmãos de raça, como tinham um certo respeito por ele, pelo tipo Saulo, vão para ouvir o que ele tem a falar. Ele começa a falar de Jesus, da importância de Jesus, deles abrirem a mente, etc e tal. As pessoas zombam, uns dão de ombros, não dão importância ao que ele está falando, etc. Até que em determinado momento ele emerge. Ele diz: doravante, a minha mensagem, a mensagem de Jesus, não será continuadamente pregada a vocês. Prefiro, a partir de agora, me direcionar aos gentios, a todas as gentes. Porque os nossos irmãos de raça estão perdendo tempo e perdendo o nosso tempo com discussões inúteis. E é necessário esperar e aguardar a compreensão. Um dos anciãos que estava presente, que simpatizava com o cristianismo, se levantou, se aproximou dele
depois que todos se despertaram, pegou nas mãos e disse: meu filho, não deixe a nós, os seus irmãos de raça, órfãos da sua mensagem. Hoje, uma nova luz começa a brotar sobre nós e necessitamos também da mensagem do Evangelho. Paulo começa a chorar, abraça o idoso, etc. Nesse momento, então, ele senta, diz Emmanuel, ele senta, estava na prisão domiciliar, e fica ali durante 3 meses, escrevendo um documento de punho próprio. E Emmanuel vai dizer: é a Epístola aos Hebreus. A única epístola que ele escreveu de punho próprio, com um sofisticado grego, com um primoroso grego, que Emmanuel vai dizer, de vez em quando interrompida por causa das suas lágrimas copiosas, por causa do seu choro convulsivo, que de vez em quando ele escrevendo era interrompido pelo seu choro, pela sua emoção. A Epístola dos Hebreus vai ser a única epístola que ele escreveu de próprio punho, que os historiadores dizem justamente que ele não escreveu, que não foi de sua autoria. Vejam como a obra de Emmanuel, isso na década de 30 e 40, ele trouxe, que hoje ainda a história se debate para tentar entender. Então, nós vimos isso. Que maravilha! E aí, somente para ilustrar, esta é a Epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que eu a dedico aos meus irmãos de raça, e procurei escrevê-la com o coração. E aí ele diz, às vezes era visto escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Mas, ainda assim, há várias questões que Emmanuel resolve nessa obra. Por exemplo, todos os historiadores, se eu estiver errando com algum que eu não conheço novo, algum talvez recente, moderno, mas sem medo de errar, 95% dos historiadores afirma categoricamente que Marcos foi o primeiro evangelho. O evangelho de Marcos foi o primeiro. Emmanuel corrige essa questão. No ano 35, quando Gesiel, como nós citamos, 34 para 35, está ali, na igreja cristã primitiva, sendo atendido por Pedro. Quando Gesiel começa a ouvir falar de Jesus, Gesiel pede as anotações de Levi. E Pedro vai dizer: espera aí que eu vou pegar as anotações de Levi. Levi é Mateus. No ano 34, sabe que ano os historiadores dizem que Mateus escreveu o Evangelho? No ano 70. No ano 34. E Emmanuel vai esclarecer que muitas das anotações que Levi fez online. Jesus fazia o ensinamento e ele anotava. Jesus falava alguma coisa e ele registrava. Então, foi o primeiro evangelho. É uma informação revolucionária, nova. Porque todos os historiadores dizem que Marcos foi o primeiro, e é demais. Alguns críticos chegam a dizer que o de Lucas, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus são cópias do de Marcos. Por quê? Porque há vários trechos que estão ora em Lucas, ora em Marcos, ora em Lucas e ora em Mateus, e que esses trechos estão sempre em Marcos. Então alguns historiadores vão dizer que os outros dois, que para eles chegaram depois, copiaram esses trechos de Marcos. A grande verdade é que Emmanuel soluciona a questão, falando a respeito dessa anotação de Levi. Mas vamos falar um pouco da personalidade de Paulo. Boa parte dos críticos dizem do cristianismo que Paulo era machista. Até alguns espíritos, olha, Paulo, eu até gosto dele, mas aquela colocação lá da Bíblia, da mulher cortar o cabelo, que não pode, que a mulher tem que ser submissa ao marido, etc. Machista. Era um contexto. Tudo bem, ele podia ser um homem da época, porque realmente era uma sociedade bastante machista, bastante patriarcal. A mulher, em muitos setores da sociedade, era propriedade do homem. Daí porque o adultério feminino era proibido. Porque o adultério feminino não era considerado adultério, era considerado roubo. Se alguém toma posse do meu objeto, é roubo. Como a mulher era objeto do marido, era, portanto, furto.
E ele tinha total legalidade e propriedade sobre o objeto, valendo às vezes menos do que animais, do que alguns animais. Daí o dote do casamento da época, etc. Então, era uma sociedade bastante arraigada na visão patriarcal e machista. Mas será que Paulo era machista? Há realmente essa passagem. Primeiro, os estudiosos, é bom falar isso de maneira sutil, mas os estudiosos estão chegando à conclusão que algumas expressões são expressões idiomáticas que ele utiliza e que são idiomáticas, que para a gente pode parecer até preconceituosa, mas eram expressões que ele usava para o vocábulo do hebreu. Querem ver uma coisa? Imaginemos, por exemplo, a gente chegar para o hebreu e falar que a gente engoliu um sapo. Não vai entender, é uma gíria, uma expressão idiomática nossa, que a gente deu com os burros na água. Então, agora quer ver uma expressão deles que a gente não entende? Quando se fala que o hebreu está feliz com Deus, existe uma expressão idiomática, uma gíria que diz assim: meus dentes estão cheios de gordura. Olha que coisa terrível. A gente não entende, mas é uma gíria deles, que significa para eles que o indivíduo o hebreu está feliz com Deus. Os dentes estão cheios de gordura. Então há expressões idiomáticas muito próprias, além do contexto da época, além do que eu falei. A Epístola aos Coríntios, o medicamento forte, um antibiótico, para falar de uma prostituição dos costumes, que realmente a própria mulher estava se permitindo, através do abandono do lar, da promiscuidade, que são equívocos sempre associados ao sexo masculino, e que ela estava, em alguns momentos, se equiparando. Mas vamos ver o que Emmanuel fala sobre isso, de uma maneira sutil. Quando nós pegamos, por exemplo, Paulo Estevão, nós vemos alguns momentos rutilantes que a gente fica pensando: como é que um homem desse era machista? Primeiro, não precisa ver, e é muito, nos rituais do Sinédrio, a mulher era proibida de entrar. A mulher era proibida de entrar. Ele permitiu que a Abigail entrasse, tanto é que a Abigail viu Estevão ali. Já era uma exceção. Tá bem que alguém pode falar: ah, mas era a querida dele, era a noiva dele. Mas já é um avanço, pensando em termos do judaísmo. Porque, por exemplo, os outros tetrarcas não permitiam. Havia uma rigidez muito maior. Mas, por exemplo, vamos ver um diálogo que ele tem com Abigail, um diálogo íntimo que ele tem com Abigail, que Emmanuel traz. O céu azul, Emmanuel faz uma emolduração poética, fala sobre o céu azul, que começa a se novelar de um manto escuro que cobre a paisagem, a dama prateada, as estrelas começam a acender lamparinas do céu. E aí, em determinado momento, ele se vira para Abigail e faz uma espécie de propaganda pessoal dele, aqui para nós. Começa a se gabar, a dizer que ele era um homem que, ao longo de toda a sua mocidade, foi muito requisitado, que muitas mulheres, muitas moças se interessaram por ele. Fez uma espécie de merchandising dele também, que ele é filho de Deus. E dizendo a respeito dessa situação, que ele provocava interesse, mas que ele tinha se resguardado na castidade até aquele momento, porque queria escolher aquela que era do seu coração. E ele disse: e foi você, Abigail, que eu escolhi. E em determinado momento ele diz: em Tarso, nos dias suntuosos dos Jogos Juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas nupciais. Mas a verdade é que permanecia insensível a esperar você como heroína ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram num lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Um homem desse é machista, que coloca ela no altar praticamente, dizendo que ela vai ser a mão do cérebro dele, vai ser o guia dele, e que era verdade, porque ele era um temperamento indomável, apaixonado, e ela cedia discretamente e estava dominando. Ela era que tomava decisões às vezes. Aliás, as mulheres normalmente são assim. Finge que os homens estão tomando a decisão e vão fazendo de conta que é ele que escolhe, quanto ela que está dominando a situação. Porque é a renúncia que ganha. Notem as mães. As mães vão dizer, os filhos, em termos gerais, é claro, com algumas exceções, nunca esquecem. Embora a renúncia seja silenciosa, a dedicação, a abnegação, aquilo fica como uma marca, que eles nunca esquecem. Então, ele era
apaixonado, mas ela dulcificava um pouco essa ideia. Olha o que ele diz: dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero, Abigail. Meu espírito estava possuído somente do amor à lei e a meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres nesse mundo, mas nunca o traí o ideal divino que vibra na minha alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me assinavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Então ele está fazendo. E aí ela diz, olha o diálogo. Ela diz, não, Emmanuel fala, enquanto a moça tinha lágrima nos olhos, pranteados, sensibilizada e venturosa, o fogoso mancebo continua: viveremos um para o outro, teremos filhos fiéis a Deus, serei a ordenação da nossa vida, serás a obediência à nossa paz. Nossa casa será um templo, o amor a Deus será a sua maior coluna, e quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Aí Abigail, olha a grandeza de Abigail. Sim, querido, o que é que eu não faria por ti? Mandarás e obedecerei. Aí dentro da cultura hebraica. Serás a ordem de minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei e eu serei o teu amor. Notem, então ele se dirige a ela de uma forma dialogando de igual para igual, inclusive colocando elevando-a. Não há nenhum machismo num diálogo íntimo desse. Que Emmanuel, somente Emmanuel, para nos esclarecer. Em determinado momento, quando ele chega da igreja do caminho, trêmulo, pedindo auxílio, como nós falamos, e é negado, ele diz, algum cristão diz assim, simpatizando com ele: você não traz nenhuma carta, nenhuma coisa, nenhuma informação, alguma coisa, alguma carta de recomendação de alguém, de Áquila de Prisca? E ele diz: eu trago as credenciais de Jesus já comigo. E ele diz: como assim? Ele não tinha conhecido Jesus pessoalmente. Como assim? Eles não sabiam da visão do Cristo. E Saulo diz, ainda Saulo diz, ele me apareceu e me disse o quanto eu deveria sofrer por amor ao meu nome. E tudo isso eu aceito. Eu compreendo perfeitamente vocês me recusarem entrar na igreja do caminho. É um exemplo para toda hora. Exemplo para o orador, para os oradores atuais. Os oradores, o orador chega aqui, tem água, tem bolinho, tem pão. Ele chegava e era pedrada no começo, pedrada no final. Parece que o final era pedrada também. Ele chegou a pregar em uma igreja que tinham 3 pessoas, 4 com ele. Os oradores normalmente querem multidões, né? Haviam 3 pessoas: Lloyd, uma senhora, Eunice e uma criança de 5 anos. Só que essa criança era Timóteo. Era o futuro Timóteo, um dos grandes apóstolos do cristianismo, que mais tarde ele se dedica a ele como filho, a uma epístola a Timóteo. Timóteo, meu filho, Deus abençoe a tua juventude e te livre das tentações da mocidade. Então vejam, que maravilha, quantas demandas. Tem um momento do Paulo Estevão que ele tem tanta demanda, as igrejas pedindo a presença dele aqui, Antioquia com dificuldade, querendo que ele vá lá, Jerusalém acolá, Corinto, e ele não sabia. E ele queria atender tudo, ele queria dar conta de tudo. Que temperamento em dor. Ele começa a chorar e começa a refletir, diz Emmanuel que ele começa a refletir que ele não estava fazendo a coisa certa, que ele não estava sendo fiel a Jesus, porque se ele estivesse fazendo a coisa certa, ele conseguiria atender todo mundo. Nesse momento, uma presença espiritual chegou, era o próprio Cristo, se aproximou dele e diz: o mensageiro para transmitir as suas orientações não se faz necessário a sua presença física, escreve. E Emmanuel vai dizer: foi aí que ele teve a inspiração da epístola. E Jesus diz mais: o meu pensamento chegará até ti através de Estevão. Doravante colocarei Estevão aconchegado mais próximo a ti. Era como se Jesus dissesse: a partir de agora que você vai escrever, Estevão vai fazer plantão 24 horas com você. Então, só entendemos isso através do estudo da obra.
E que inspiração as epístolas! Através da epístola ele deixava toda a comunidade organizada com as suas orientações, com a sua unificação do pensamento através desse senso maravilhoso. Notável. A carta aos Coríntios. Em determinado momento ele se revela também. No final da carta aos Gálatas, quando ele faz as saudações, ele se revela. Ele, em determinado momento, ele vai dizer: e eu escrevo essa saudação a fulano de próprio punho. Se ele diz isso é porque antes não era o próprio punho dele, era o escriba que estava escrevendo. E quando ele recomenda na morte, chegando próximo à morte, ele dizemanda para Lucas: Lucas, escreve. Se eu pudesse, eu escreveria um evangelho também, mas não deu tempo. Escreve tu o evangelho. Vai até Éfeso, conversa com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Conversa com João, o evangelista, escreve o evangelho. E graças ao pedido de Paulo, é que Lucas vai escrever o evangelho, que é considerado o mais belo livro da humanidade. O evangelho da consolação, do perdão, do Jesus consolador da humanidade. Que é o evangelho, praticamente o evangelho de Maria Santíssima, que foi baseado no depoimento da mãe de Jesus. Daí um evangelho cheio de detalhes, que os outros evangelistas passam despercebido. O evangelho de Lucas, que vai ser a pedido de Paulo. E para quase que finalizar, nós lemos um último momento dele, quando ele está em Éfeso, para ir para Roma a fim de ser julgado. E de lá ele não sai mais, ele morre em Roma. Ele está numa espécie de região rural, uma espécie de praia, há uma praia, o mar é uma paisagem lindíssima, que ele está com João, evangelista, perto da igreja de Éfeso, e Maria Santíssima, Maria de Nazaré. Ele está conversando com João, e em determinado momento, para mim é um dos momentos mais gloriosos de Paulo Estevão. Aqui. João pede para que ele fique em Éfeso. E ele diz: o Tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou em atitude humilde: talvez não estejas enganado, meu lugar talvez não estejas aqui. Nasci, eles já estão pressentindo que estavam no final da vida. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Olha que síntese da vida que ele faz. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo, na esperança de um lar. Queria constituir uma família e não conseguiu. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, me chamando nas portas de Damasco. Então, se estabeleceu um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo me considerou doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos meus parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia, a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Muitos séculos de serviço não dariam para pagar o quanto eu devo ao cristianismo. E saí às pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe nos açoites. Nas viagens pelo mar, já experimentei um naufrágio, mais de uma vez ele foi naufragado. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão com o seu amor. E vai dizer Emmanuel que antes de chegar em Roma, passando em Jerusalém, ele é apedrejado, as pessoas envolvem ele, os fariseus, principalmente adversários, começam a apedrejá-lo, e Emmanuel diz, ele sente que vai morrer. Ajoelha-se e fecha os olhos, e as pedradas continuam. Alguns dão pontapés.
E ele percebe que vai morrer naquele momento. E vai dizer, mano, chega um momento que ele tem um êxtase e não sente mais absolutamente nada. E a Emmanuel vai dizer, alcançou a paz divina no seu próprio coração. Já havia resgatado as dívidas, os débitos. E quando acordou, desmaiado, acordou ensanguentado, mas estava ainda vivo. Alguém deu um pontapé, outro pegou ele, inclusive alguém que simpatizava com o cristianismo pegou ele e jogou por uma escada que ele saiu batendo o corpo, mas que sobreviveu. Então, nós temos aí a mensagem gloriosa de Paulo Estevam. A mensagem de uma obra que também merece considerar a grandeza de um médium para receber uma obra com informações dessa natureza. Uma obra que hoje tem sido investigada. O nosso confrade Haroldo Dutra Dias, do Movimento Espírita, pesquisando a obra Paulo Estevam, chegou, depois de pesquisar, segundo ele, mais de 1.500 obras sobre cristianismo primitivo. Ele até disse que a esposa dele se entrar mais um livro aqui sobre cristianismo primitivo, ou é você ou o livro que fica. A esposa dele já não aguentava mais. E ele, depois de tanto ler sobre cristianismo primitivo, encontrou uma tese de doutorado que não tem sido dada tanta importância assim. Em 2009, a tese de doutorado de um pesquisador chamado Harold Renner, em Dallas, no Texas. Ele escreveu uma tese que foi chamada de cronologia alternativa. Quando ele pegou essa tese, as datas são iguais a de Emmanuel. Esse pesquisador defendendo uma diferente alternativa das datas do cristianismo, fazendo uma revisão para solucionar alguns problemas. Ainda não tem sido dada a devida importância. Ele conseguiu essa tese ligando para a universidade, que disseram, olha, a gente tem essa tese, mas em microfilme. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar para você e depois você devolve. Veja, se for aqui no Brasil. Mandou por correspondência, ele disse, eu tirei xerox e depois devolvi logo, para não ter qualquer problema naquela situação. Microfilme, depois que eu formei o microfilme em papel. Ele foi em uma universidade federal, em Minas Gerais, e a pessoa que estava na máquina disse assim, olha, não sei mexer nesse negócio não, ele tem que ler o manual, depois de ver isso. E aí, transformou em papel. E estava lá as datas perfeitamente sincronizadas com aquilo que Emmanuel falou. Que beleza, que extraordinário. Em 2009 isso, quer dizer, Emmanuel falava isso na década de 40. Como tem outras obras. O Dr. Décio, por exemplo, da AME, disse publicamente, fez uma tese, uma síntese da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E em determinado momento ele cita uma relação, eu não me lembro direito do detalhe, mas ele cita a relação de uma orquídea com um fungo. E André Luiz cita dizendo que é uma relação parasitária. Quando ele acabou, ele desceu, a especialidade dele não é botânica, mas ele desceu, e aí um especialista em botânica chegou dele e disse, olha, você está errado, eu gostei muito da tese, mas essa parte aí está errada. E ele disse, poxa, então André Luiz errou. Eu disse, pois é, deve ter errado, porque a relação desse fungo com essa orquídea não é parasitária, é simbiótica. E ele ficou naquele conflito, será que André Luiz cometeu uma gafe, alguma coisa assim? Ele foi até a Unicamp e encontrou um especialista em botânica. Ele chegou lá e disse, escuta, essa planta, orquídea, com esse fungo, a relação é simbiótica ou parasitária? E o pesquisador respondeu, quem te falou que é parasitário? Ele disse, não, eu só estou perguntando. Olha, os livros de botânica dizem que é simbiótica, mas na próxima semana eu vou defender uma tese de doutorado defendendo que é parasitária. E eu consigo, inclusive, demonstrar isso por argumento. E aí o Dr. Décio disse, como André Luiz havia antecipado, a mesma coisa ocorre na obra de Emmanuel. Então, tem muita coisa para a nossa reflexão. Tem muita coisa para a gente entender aqui. Nós nem chegamos a esgotar tudo, porque tem mais coisas. O arrependimento dele, a renovação de caráter, as epístolas, os carismas, que é uma sistematização da mediunidade. Hermínio de Miranda vai dizer que só o livro dos médiuns mais tarde para sistematizar de uma maneira mais profunda aquilo. Há os vários carismas, o carisma para escrever psicografia, o carisma para falar psicofonia, o carisma para curar, mediunidade de cura. Ele vai sistematizando os vários tipos de carisma de mediunidade. Ele fala do bom combate, da reforma íntima. E para concluir, abrir espaço para alguma colocação, já que estamos em avançado tempo, gostaríamos de lembrar uma coisa: a nossa programação espiritual. Pensamos pessoalmente
que Paulo, tinha uma certa programação. Talvez já estava antecipadamente a programação de ele encontrar com Abigail e com Estevão. Mas ele alterou essa programação. Talvez a parceria dos dois era na terra. Os dois ligados ao cristianismo. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a nossa programação. E o tempo todo a gente está alterando a programação. Para melhor ou para pior. A depender do nosso livre-arbítrio. Eu tenho a impressão que havia no destino dessas almas um encontro. Mas o que é que eles iam fazer desse encontro tem a ver com o livre-arbítrio atual. Como nós estamos programados para encontrar determinadas pessoas, não reencontrar. Mas o que é que a gente vai fazer desses encontros é o nosso livre-arbítrio de agora. Eles tinham uma programação, desviou. Agora a gente fica pensando, se Paulo desviou da programação, imagina o que a gente não faz. Ele desviou da programação, assassinou Estevão, a parceria agora mudou, do plano espiritual para a terra. E ele teve que assumir as consequências daquilo que ele fez agora, sofrendo muito mais, pagando o preço daquilo que ele cometeu. Porque talvez fosse a parceria dele com Estevão, Abigail diminuindo um pouco a rigidez, a inflexibilidade, o temperamento duro dele com a doçura dela, e esse trio em prol do cristianismo, no cristianismo nascente. Mas ele tomou outro rumo, optou por outro caminho, teve as consequências inevitáveis. Alterou, mas teve a coragem de se renovar e pagar o mal que fez com o amor que cobre a multidão de pecados. Então a mensagem para nós é que nenhum erro que não pode ser reparado, que não há nenhuma falha que nós cometemos aqui na terra que não possa ser retificada. Paulo e Estevão nos chamam a atenção para as culpas. Não vale a pena viver com culpa. É muito bom viver sem culpa. Cometemos um erro, nos equivocamos, arrependamos-nos, que é saudável. Conscientizemos que não deveríamos ter feito aquilo, mas pratiquemos agora bem, nos renovemos. A culpa não adianta nada. Não vamos ficar nos bombardeando de culpa e atraindo entidades perversas e obsessoras que sincronizam a partir do sentimento de culpa que dorme em nosso inconsciente. Então, se ainda temos a tendência a nos culpar, renovemos-nos através da ação do bem, que vai devolver a nossa consciência a dignidade que foi perdida e a sensação de paz. Então, é um desafio para nós que ficamos sempre perguntando, por que eu? Quando a pergunta deveria ser, por que não eu também? Acontece com todo mundo fica doente, por que não eu? Com todo mundo acontece sofrendo, por que não eu? Porque nós achamos sempre que acontece com o outro. Então, a grandeza de Paulo foi essa. Ele teve erros que são erros humanos como nossos, iguais aos nossos. Mas ele teve a coragem de se renovar, seguir adiante e não mais abrir espaço para conflitos na sua vida. Tornou-se missionário depois, através dos esforços ingentes, porque muita gente também encontrou-se com Jesus pessoalmente e não se renovou. Então é esse o convite que o apóstolo Paulo nos convida, particularmente os espíritas em militância, aqueles que estão recebendo pedradas, aqueles que estão sendo incompreendidos no movimento, aqueles que estão sendo caluniados. São resgates. Quando o trabalhador está fazendo a sua tarefa e não experimenta algo dessa natureza, é porque está realizando o seu mérito, a sua atividade nobre. Mas quando ele experimenta muitos obstáculos, são na verdade resgate do mau uso que fez em vidas anteriores. E aqui para nós, como dizia Chico Xavier, o médium e o espírita em geral, bom é aquele que passa por dificuldade. Porque aquele que está muito bem com facilidade, esse está em perigo de perturbar-se. Mas quando tudo vai mal com a gente, nós estamos mais vigilantes, estamos mais em oração, estamos mais em sintonia com o alto, estamos mais em conduta moral correta, para não nos perturbarmos mais. Então, são essas as nossas considerações. Vamos agora passar ao momento de perguntas e respostas. Temos alguns momentos